O gigante voltou. Em jogaço no Maracanã, Vasco vence e fica a uma vitória da classificação à semifinal. Há muito tempo eu não ficava tão nervoso para um clássico e não era nem pela situação do Vasco na tabela. O Carioca talvez nem seja a nossa prioridade. O nervosismo era porque há muito tempo a gente merecia um time ao menos equilibrado com um dos nossos rivais. E pela primeira vez nos últimos 4 ou 5 anos, eu senti que dava para ganhar. E não tinha a ver com a fase do Flamengo, tinha a ver com a gente. O Vasco vinha jogando futebol e despertando aquele brilho no olho que a gente há muito tempo não sentia. E hoje era um jogo importante para a gente gritar em alto e bom som. O Vasco voltou. O primeiro tempo começou pegado. Em 15 minutos tivemos 2 bolas do Pedro Raul na trave e uma bola do Arrascaeta na trave. O Flamengo foi para cima, mas não conseguia levar tanto perigo. Arrascaeta encontrava espaço, mas sempre que buscava o passe, encontrava Everton Ribeiro marcado. Sabe por quê? Porque o Andrei Santos anulou o jogador nessa noite. Com uma marcação individual, o volante do Vasco foi impecável na sua volta. Depois dos 20 minutos, o Vasco cresce e começa a criar boas jogadas com Jair e Alex Teixeira. Mas faltava acertar o último passe, faltava finalizar as jogadas, né? A partir do momento que o Flamengo volta a ter a posse da bola, entra a peça que para mim foi primordial para o resultado. Manu Capasso. O jogador entrou com raça, inteligente e principalmente muita vontade. Deve ser coisa de Argentina, né? Porque a gente não era acostumado a ver isso nos zagueiros do Vasco. O Capasso tomou conta da zaga e fez com que o Léo, que fazia um jogo um pouco apagado até então, subisse de produção. O segundo tempo começa e o Flamengo, com a entrada do Cebolinha, começa a concentrar jogadas nas costas do Pumita, que até o lance do gol jogava muito recuado e não fazia um bom jogo. Mas a partir do momento que o Vitor Pereira tira um volante, ele abre espaço para as infiltrações do nosso lateral direito. Talvez na única bola que ele subiu pelo meio ao ataque, ela sobrou bonita para ele fazer um golaço de fora da área. 1-0 Vasco. Depois disso, a pressão do Flamengo seria óbvia. E o Barbieri foi perspicaz na entrada do Barros e do Marlon Gomes. O meio de campo do Vasco começou a construir e quebrar as bolas ali no meio com muita saúde, muita garra. A gente viu muita vontade dos jovens do Vasco. Mas no fim, quem acaba garantindo o resultado para o Vasco foi o jogador mais questionado até aqui no início dessa temporada, Léo Jardim. O goleiro mostrou por que ele foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Português e por que ele vinha atuando na Champions League, né? Mas além de citar a boa atuação do Léo Jardim aqui, eu destacaria também aqui os nomes do Piton, do Rodrigo e do próprio Capasso, que eu já citei. Mas eu também quero ser justo e dar uma menção honrosa a Pedro Raul, que mais uma vez perde um pênalti importante, sim, mas a bola só foi para ele na hora da cobrança do pênalti, porque o atacante fazia um excelente jogo até então. Um trabalho de pivô impecável, incomodando a zaga do Flamengo o tempo todo. Eu diria que Pedro Raul foi o melhor jogador do primeiro tempo. É óbvio que o pênalti perdido incomoda, mas você pode ter certeza que incomoda ele também. O futebol dele tem agregado muito mais do que comprometido. E para finalizar, o Barbieri deu um gostinho pra gente e eu já fiquei animado para assistir um meio de campo com Marlon Gomes, Andrei Santos e Jair. A qualidade com a bola no pé é gigante e assim que encaixar vai ser muito importante pra gente. O ensaio que o Barbieri fez hoje, o Andrei jogou de primeiro volante. Ele deve ser deslocado para essa função que é justamente a posição que o Vasco busca no mercado, né? Para quando ele sair, o time não sentir tanta falta dele no padrão de jogo e já ter uma outra peça para encaixar. Então é isso. O Vasco venceu. Depois de anos de tormenta, de resiliência, de paciência, né? O Vasco volta a vencer para que a gente finalmente possa ver o nosso amor maior renascer. Tentaram destruir o Vasco, jogaram a gente lá embaixo e tentaram acabar com o respeito. Mas esqueceram que a nossa torcida é a mais leal e a gente segurou firme para finalmente voltar a sonhar. É o começo de uma nova história para o Vasco da Gama. Para você que é jovem, acostume-se. O Vasco está só voltando para o seu lugar. E esse lugar é gigantesco.